Boa noite. Boa noite, Sandra. Carol, o vídeo tá sem som porque a palestra não começou ainda, tá? A gente vai aguardar mais uns 5 minutinhos aí para começar. Bom, boa noite a todos. Vamos começar então com uma leitura para fazer a abertura, né? É bem diferente fazer uma palestra nesse modelo aqui, mas ao mesmo tempo que a gente acha diferente, mas é bem interessante poder manter esse contato, né, com a doutrina, poder
ter a oportunidade, né, de que a tecnologia nos possibilite isso em tempos assim tão diferentes que a gente está vivendo, ainda poder manter contato com a doutrina, poder estar perto, né, dos estudos e tudo mais, está sendo bem legal. Bom, para começar, eu separei aqui uma leitura do livro Vinha de Luz, de Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, e o nome do texto é Fé. Como sempre, Emmanuel começa com uma citação bíblica, né? Nesse caso de Marcos, capítulo 4, versículo 19, é uma fala de Jesus. Mas aos cuidados deste mundo, os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra que fica infrutífera. E aí Emmanuel nos traz: a árvore da fé viva não cresce no coração miraculosamente. Qual acontece na vida comum, o Criador dá tudo, mas não prescinde do esforço da criatura. Qualquer planta útil reclama especial atenção no desenvolvimento. Indispensável cogitar-se do trabalho de proteção, auxílio e defesa. Estacadas, adubos, vigilância, todos os fatores de preservação devem ser postos em movimento, a fim de que o vegetal precioso atinja os fins a que ele se destina. A conquista da crença edificante não é serviço de menor esforço. A maioria das pessoas admite que a fé constitua a milagrosa auréola doada a alguns espíritos privilegiados pelo favor divino. Isso, contudo, é um equívoco de lamentáveis consequências. A sublime virtude é a construção do mundo interior, em cujo desdobramento cada aprendiz funciona como orientador, engenheiro e operário de si mesmo. Não se faz possível a realização, quando excessivas ansiedades terrestres, de parceria com enganos e ambições inferiores, torturam o campo íntimo, à maneira de vermes e malfeitores, atacando a obra. A lição do Evangelho é semente viva. O coração humano é receptivo, tanto quanto a terra. É imprescindível tratar a planta divina com desvelada ternura e instinto enérgico de defesa. Há muitos perigos sutis contra ela, quais sejam os tóxicos dos maus livros, as opiniões ociosas, as discussões excitantes, o hábito de analisar os outros antes do autoexame. Ninguém pode, pois, em sã consciência, transferir de modo integral a vibração da fé ao espírito alheio, porque realmente isso é tarefa que compete a cada um. Bom, eu trouxe essa leitura por falar de fé, que é algo que acho que é importantíssimo para os dias que a gente está vivendo, e porque tem bastante a ver também com a palestra de hoje. O tema da palestra de hoje é o centurião de Cafarnaum, né, uma passagem bíblica. Bom, no final da palestra a gente vai ver o que isso tem a ver com a questão da fé. Antes disso, vamos fazer então a nossa prece de abertura. Queridos amigos, que nós possamos nessa noite entrar em sintonia com a espiritualidade amiga que nos acompanha no nosso dia a dia, nas atividades que a gente realiza na associação. Que a gente consiga nesse momento sentir aquele clima gostoso que a gente sente sempre que chega para os trabalhos, para os estudos, para as doutrinárias, lá no centro espírita que a gente escolheu frequentar. Que a gente possa, por esse momento, deixar de lado as preocupações, tudo aquilo que tem nos acompanhado nesses últimos dias,
tentando ficar aqui imersos nesse momento, aproveitando ao máximo essa oportunidade de estudo, essa oportunidade de vivenciar um pouquinho dessa doutrina que tanto bem nos traz. Que assim seja. Bom, como eu comecei a falar, a palestra de hoje é sobre o centurião de Cafarnaum. É uma história que está lá no Evangelho, em dois evangelhos. Tanto Mateus quanto Lucas nos trazem essa história. Em Mateus ela está um pouquinho mais resumida, por isso a gente vai tentar focar aqui na história como é contada por Lucas no capítulo 7, versículos 2 a 10. Esse é um trecho que acho que é bastante conhecido, né? Muita gente sabe, principalmente aquela frase clássica, né? Que não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e meu servo será salvo. Essa frase é muito conhecida, mas eu não sei se todos os detalhes da história são bem conhecidos. Eu, particularmente, me surpreendi ao me debruçar sobre a história e tentar entender, tentar compreender toda a profundidade dela. Para mim foi um ensinamento bastante importante, né? Eu vou tentar resumir a história primeiro aqui, só para ficarmos todos na mesma página, como se diz, né? Para tentar equalizar, todo mundo reavivar a memória aí. Basicamente, o que que acontece? Um centurião vivia em Cafarnaum e ele pede que alguns anciãos dos judeus procurem Jesus para solicitar a ajuda dele na cura de um servo dele que estava enfermo. Jesus recebe esses anciãos, ouve, né, o pedido e aceita prestar o auxílio e se coloca em direção da casa do centurião. Só que no caminho, ele é interceptado por amigos desse centurião que vêm dizer, olha, o senhor não precisa ir até lá, né? E aí eles citam a frase do centurião, né? Senhor, não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e meu servo será salvo. E Jesus se surpreende e reconhece a grandeza da fé do centurião, né? E manda os amigos dele de volta para casa, e quando eles chegam em casa, eles encontram o servo são, né? O servo está curado. Então, assim, essa em brevíssimas palavras é a história do centurião de Cafarnaum, né? Mas agora a gente vai entrar em pedacinho por pedacinho desse trecho da Bíblia, para tentar entender, para tentar aprofundar aí o conhecimento sobre ele e tentar entender melhor os detalhes dessa passagem bíblica, né? Antes de entrar na história, porém, eu pelo menos gosto muito de tentar entender os detalhes, né, o contexto onde a história se insere, né, a região geográfica, o momento histórico, quem são os personagens. Eu acho que tudo isso ajuda a gente a entender melhor o que aconteceu, entender melhor o porquê de alguns detalhes da história, né, enfim. Essa história ela acontece em Cafarnaum. Cafarnaum foi a cidade onde Jesus se estabeleceu no início do ministério dele, quer dizer, ele começou o trabalho, a pregação dele em Cafarnaum. E lá ele ficou durante algum tempo. Tanto que hoje, se a gente for procurar por Cafarnaum na internet, né, a gente vai ver que a propaganda que eles fazem lá para turistas e tal é que era a cidade de Jesus. Isso pelo tempo que ele ficou lá, pelo trabalho que ele desenvolveu lá. Cafarnaum é a cidade natural de Pedro, por exemplo, né? E vários outros apóstolos moravam ou em Cafarnaum ou nas redondezas dessa cidade. Era uma cidade litorânea, ficava ao norte do Mar da Galileia, e era uma cidade importante, apesar de ser pequena, era praticamente uma vila, na verdade, não era uma cidade na época, era uma vila de coisa de 1.000 habitantes no máximo, né, 1.000 pescadores, basicamente, que moravam ali. Mas era uma cidade bem localizada, tinha bastante coisa em volta, ela tinha... em Cafarnaum existia uma centúria, que era uma representação do exército romano, com 100 soldados, e existia uma alfândega ali também. Então, assim, era uma cidade importante, apesar de ser pequena, 1.000 habitantes, mas era importante, né? A localização estratégica na beira do mar.
Tudo isso fazia com que fosse um ponto interessante, né? E as várias vilas que tinha em volta, né? Então facilitava para Jesus também para fazer o seu trabalho. Cafarnaum aparece muito em várias histórias no Evangelho. Várias passagens de Jesus ocorrem ali. Por exemplo, quando ele diz para um paralítico, né? Levanta e anda, pega a sua maca e vai para casa. Isso foi em Cafarnaum. Nesse mesmo episódio, os anciãos, né, judeus também. Jesus primeiro perdoa os pecados do paralítico e depois diz para ele ir para casa. E isso gera uma balbúrdia ali, porque quem é esse, né, que perdoa o pecado de alguém? Só Deus poderia fazer isso, né? Essa era a opinião dos judeus na época. Enfim, tudo isso só para dizer que Cafarnaum é uma cidade importante na história de Jesus, né? Eu também fui tentar entender onde fica Cafarnaum, para tentar entender assim por onde Jesus passou. Jesus nasceu em Belém, que fica a 50 quilômetros de Cafarnaum. Depois do exílio no Egito, eles voltaram e se estabeleceram em Nazaré, que fica também ali a 45 quilômetros de Cafarnaum. E Jerusalém, que, né, a cidade também bastante importante, fica bem ao sul, a 170 quilômetros. Isso só para a gente ter uma ideia, assim, né? As distâncias não parecem ser tão grandes hoje em dia, mas na época a pé devia ser bastante coisa, né? Ainda mais numa terra árida, numa terra, né, mais complicada. Bom, e o texto é sobre o centurião de Cafarnaum. Então, além de onde que lugar é esse, né, Cafarnaum, eu achei interessante ir atrás de tentar entender o que é um centurião. Um centurião, ele é a sexta maior patente no exército romano, ou seja, um centurião é uma pessoa importante para aquele momento, para aquele contexto, né? É, Numa cidade tão pequena, chama atenção que houvesse um centurião, que houvesse uma centúria, né? O centurião cuidava desse grupo de 100 soldados, ele era o chefe dessa equipe. Então, a- a- as informações que se tem da época é de que o centurião ele era uma espécie de um preposto do Império Romano naquela região. Então, ele meio que era o responsável, né, por toda aquela região ali. Lembrando que Roma havia invadido aquela região, quer dizer, ele era, de certa forma, o representante do invasor, mas quase que o inimigo daquele povo, né? Na medida em que ele invade, né, o exército romano invade a região e ele é o representante desse império, as pessoas muito provavelmente o viam como representante do inimigo, né? Esse que é o fato. Então, a gente está falando de uma pessoa com autoridade, de uma pessoa importante, né, e representante desse povo inimigo. Bom, o texto bíblico começa dizendo que o servo de um certo centurião, a quem este muito estimava, estava doente e moribundo. E aí começa uma coisa interessante, né, uma observação interessante para se fazer. Se ele era o centurião, ele era o representante máximo do Império Romano naquela região, causa estranheza primeiro ele estimar um servo, né? Parece uma postura não muito apropriada ou não muito condizente com a situação dele, né? Então, assim, isso já chama atenção até para levar em consideração a questão da humanidade desse centurião em si, né? A forma como ele abordava, né, a vida do servo. Lembrando que Roma era uma comunidade escravocrata, os escravos não valiam muita coisa, como eles invadiam muitas terras, eles tinham acesso a muita gente, eles conseguiam ter muitos escravos. Então chama muito atenção o fato de o texto dizer que o centurião estimava muito um determinado servo, né? E isso foi uma das primeiras coisas que me despertou atenção nesse texto. Tá? Bom, aí o texto bíblico continua dizendo que quando ouviu falar de Jesus, o centurião enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. Aí, para mim, a história fica ainda mais interessante. Por quê? Ah,
O centurião era, né, como eu falei, uma pessoa importante, representava o Império Romano. Ele pega e envia os anciãos dos judeus, quer dizer, as pessoas mais proeminentes dentro da comunidade de judeus, né? Os judeus têm muito essa questão do respeito aos idosos e tal. Então, os anciãos eles eram pessoas importantes ali dentro daquela comunidade. E ele pega e manda justamente essas pessoas para representá-lo. É estranho, né, que os judeus se colocassem na posição de ajudá-lo dessa forma. Poderia se pensar assim, ok, ele talvez pudesse usar da força para isso, ou uma troca de favores, né, enfim. Mas ainda assim, ele tem 100 soldados à sua disposição. Por que não mandar alguns soldados para buscar Jesus, né? Ele adota uma postura um pouco mais simpática, né, talvez na visão dele, ao enviar judeus para falar com Jesus, né? Outra coisa que chama atenção é que Jesus ele tinha algumas posições polêmicas para a época, né? Especialmente os anciãos judeus às vezes não encaravam muito bem. A exemplo da história que eu contei rapidamente antes ali do paralítico, né? Quando Jesus para o paralítico e diz, olha, seus pecados estão perdoados, os judeus ficam assustados, né? Como assim? Quem ele acha que é para perdoar alguém? Só Deus pode fazer isso, né? Então, assim, Jesus tinha esse tipo de postura polêmica para aquele momento, mas ainda assim os anciãos judeus vão em direção a Jesus para pedir ajuda, e amando, né, ou a pedido do centurião, do representante do Império Romano. Frente a esse cenário todo, algumas conclusões a gente pode tentar tirar, né? Provavelmente esse centurião ele ele era diferenciado, como eu já falei, né, na questão humanitária mesmo, de prestar atenção para a saúde de um servo, né, mas também na relação com a população local. Ele provavelmente nutria um certo respeito pela comunidade, um respeito pelos costumes locais, né, então talvez ele tivesse uma postura menos combativa e mais cooperativa com aquela sociedade na qual ele estava inserido, né? Bom, aí o texto continua, né? E chegando eles junto a Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo, eles os anciãos, né, chegaram junto a Jesus e rogaram, dizendo, é digno que lhe concedas isso, porque ele, o centurião, ama a nossa nação e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Aí a gente começa a entender que sim, né, esse centurião nutria um respeito e até um afeto por aquele povo, né? Tinha sim um respeito muito grande pelos costumes daquela população, a ponto de ter edificado a sinagoga, né? Quer dizer, ele não só respeita, como ele é proativo, né? Ele vai lá e constrói a sinagoga para eles, quer dizer, é um esforço danado isso, né? E ele tem essa postura bastante colaborativa, né? Então talvez seja essa postura do centurião, né, de ser mais um colaborador daquela sociedade e tal, que viabiliza que os anciãos tenham total condição de apoiá-lo e de interceder em seu favor, né? Adicionando aí o fato de que o beneficiário do pedido não era o próprio centurião, mas um servo dele, então até para os anciãos judeus também era uma questão humanitária, apoiar o pedido, né, e fazer algum esforço no sentido de que esse pedido fosse atendido, né. É, e aqui o texto já nos dá uma lição bem interessante, né, de que como com boa vontade e especialmente quando há o propósito pelo bem, né, as pessoas, mesmo que tenham diferenças, elas conseguem trabalhar juntas. E isso é uma lição bastante importante, né, nos dias de hoje, e vale tanto quanto naquela época, se não mais. É, bom, e aí feito esse pedido, né, feito um pedido desse por um romano, né, com endosso dos judeus, Jesus então se coloca em direção à casa do centurião. Eis que quando eles estavam indo, amigos do centurião aparecem no caminho, né? E aí vem aquela frase mais célebre, mais conhecida desse texto. O texto bíblico diz que
Nessa hora, os amigos do centurião aparecem, né, e trazem a mensagem do centurião dizendo: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso, nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e meu criado sarará. A primeira coisa que chama atenção aqui é a forma de tratamento usada pelo centurião. Ele chama Jesus de Senhor. Isso é um reconhecimento de autoridade, né? Isso já mostra que o próprio centurião via em Jesus alguém a ser respeitado, né? E não é uma autoridade terrena, porque a autoridade terrena ali era dele, né, do centurião, uma segunda análise, talvez, dos anciãos judeus, né? Mas ele reconhece que Jesus é sim uma autoridade e do ponto de vista espiritual mesmo, né? Do ponto de vista moral, talvez. E isso também demonstra a humildade do centurião, porque mesmo ele reconhecendo a autoridade do Cristo, ele poderia não querer se expor, ele poderia não querer mostrar fragilidade perante o seu exército, perante a comunidade na qual ele está inserido. Ele poderia querer chegar e dizer, olha, por mais que eu reconheça, mas assim, ó, manda os soldados buscar ele que pega, não, pegaria bem para ele, né? Uma demonstração de autoridade e tudo mais. Né? Mas ele não, ele se diz indigno de ir ter com Jesus. Ele se diz indigno de comparecer na presença de Jesus. Né? E isso é bastante forte, assim, demonstra fortemente essa humildade que ele tem. Né? E aí ele ainda complementa dizendo: Dizei uma só palavra e meu servo sarará. Isso é interessante, mas ele complementa, ele explica o porquê dessa posição dele. Né? O texto diz que ele ainda fala: Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sob meu poder. Digo a este: Vai, e ele vai. E ao outro: Vem, e ele vem. E ao meu servo: Faze isto, e ele o faz. Nessa frase, o centurião demonstra que ele entende que o Cristo não trabalha sozinho, que ele trabalha com o seu próprio exército, um exército que é movido pelo amor, que trabalha na construção do bem, um exército cujas batalhas não têm como resultado vencedores e perdedores, mas onde todos são vencedores. O centurião demonstra uma compreensão muito clara do funcionamento do mundo espiritual, e do quanto esse mundo interage com o nosso mundo físico. Isso é algo que até hoje muita gente não consegue compreender, e ele lá naquela época já tinha essa compreensão. E é curiosa também a reação de Jesus, né, a essa fala do centurião. O que Lucas nos conta no Evangelho é que, ouvindo isso, Jesus maravilhou-se e, voltando-se à multidão que o seguia, ele diz: Digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. Ou seja, Jesus reconhece aqui que o centurião não só entende como ele atua, mas também confia nele, confia em Jesus, confia em Deus. Ou seja, em outras palavras, o centurião tem fé. Né? E aí, se a gente lembrar lá daquela leitura que foi feita no começo, lá do Emmanuel, no livro Vinha de Luz, ele fala que a árvore da fé viva não cresce no coração miraculosamente. Ele diz que a conquista da crença edificante não é serviço de menor esforço. Ou seja, isso dá ainda mais valor para a postura do centurião. Ele vinha de uma bagagem cultural diferente, né? Ele desenvolve a sua fé num contexto que talvez não fosse mais favorável, mas ele desenvolve. Ele confia, ele crê. Né? E aí o texto termina com a informação de que, voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. O que não é nada mais natural. O próprio centurião tinha dito,
que não havia necessidade de Jesus se deslocar fisicamente até onde estava o servo. E aí, lá na obra O Espírito do Cristianismo, Cairbar Schutel nos traz um comentário sobre isso. Ele diz que o poder de curar em Jesus era um dom sobre-humano. Mas vamos entender bem isso aqui, né? Sobre-humano não quer dizer milagroso. A gente sabe que milagres não existem, né? Sobre-humano quer dizer superior ao dos humanos em geral. E aí é muito fácil de entender. Jesus, de fato, né, está numa escala evolutiva assim, muito acima da nossa. Mas o Cairbar Schutel continua, né? Assim é que o seu grande conhecimento das leis que regem o universo e dos fluidos que nele existem, a sua força para a dominação e transformação desses fluidos, a sua vontade soberana de fazer realçar a lei de Deus, o seu amor imenso pelos sofredores, pelos deserdados da sorte, o auxílio constante que recebia diretamente de Deus, a enorme milícia celeste e a multidão de espíritos que se achavam sob suas ordens, tudo concorria para que ele dissesse ao cego: vê, ao paralítico: anda, ao leproso: sê limpo. À sua palavra, tudo se cumpria, inclusive a cura do servo lá do centurião. Bom, essa era a mensagem que eu tinha para compartilhar hoje com vocês. Espero que tenha sido para vocês também proveitosa. Para mim, particularmente, foi muito rico ter estudado esse texto, ter me aprofundado nele. Agradeço aí a companhia de vocês. Foi uma experiência muito legal fazer a palestra também aqui por esse meio. Espero que logo, logo a gente possa estar de volta às palestras presenciais, que são ainda mais legais, ainda mais interessantes. O contato com as pessoas sempre é muito bom, né? Mas como eu disse lá no começo, se não é possível agora, que seja dessa forma, né? Que pelo menos a gente não perde o contato, a gente não deixa de estudar. Bom, então agora convido a todos para a gente fazer a nossa prece final. Pai de amor e bondade, Mestre Jesus, espiritualidade amiga que nos acompanha. Que todos nós tenhamos, assim como aquele centurião, a confiança no poder do bem maior. Que todos tenhamos a certeza de que somos espíritos imortais, caminhando sempre rumo à nossa evolução, sempre em busca de nos aproximarmos cada vez mais da fonte de todo o bem, de nos aproximarmos cada vez mais de Deus. Que todos nós tenhamos também o olhar caridoso para o próximo e busquemos ajudá-lo, assim como fez o centurião com seu servo. Que consigamos trazer para o nosso dia a dia, para a prática do dia a dia, os ensinamentos que viemos buscar na doutrina espírita. Por fim, que tenhamos todos uma ótima semana, nos mantendo bem, nos mantendo saudáveis, nos mantendo zelosos, como é necessário para esse momento desafiador que nós vivemos. Que fiquemos todos em paz, que assim seja. Bom, desejo a todos então uma boa noite e estaremos juntos aí nas próximas palestras. Boa noite a todos.